Mas vamos lá. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 6. A última mensagem que eu preguei no ano de 2018 foi nesse texto, só que eu não disse tudo o que eu queria dizer no ano de 2018 sobre esse texto. Então eu quero continuar no ano de 2019 nesse texto, primeira mensagem. Eu sempre fico pensando qual vai ser a primeira mensagem que eu vou pregar no ano, fico pensando qual vai ser as últimas palavras do ano, e eu me lembro de algumas mensagens que eu preguei aqui em alguns anos passados, assim no primeiro domingo. Eu me lembro de uma mensagem que eu preguei sobre sonhos, desafiando os irmãos a terem sonhos. Hoje, no entanto, eu quero iniciar o ano de 2019 convidando você a ser frutífero, a ser como uma árvore frutífera, que não tem apenas folhas, mas que tenha frutos. E essa parábola que Jesus contou aqui pode nos ajudar a trilhar esse caminho da frutificação espiritual. Lucas 13, a partir do versículo 6. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Ó Deus, esse é um momento preciosíssimo para nós, em que a Tua palavra será ministrada, e com a ação do Teu Espírito Santo, ela frutificará em nós, e poderá, Deus, produzir a 30, 60 e a 100 por 1. Por isso eu te peço, Deus, que esse não seja um momento propício para que as pessoas pensem naquilo que realmente tem importância para elas enquanto a mensagem é pregada. Que as mentes não possam divagar, Deus, em coisas que para elas são preciosas, em detrimento da Tua palavra. Ó Deus, que todos aqui possam ter a Tua palavra neste momento como a coisa mais preciosa, mais importante, mais vital para as suas existências. E que assim, Deus, força maligna nenhuma venha frustrar esse momento da Tua palavra. Eu te peço assim, no nome de Jesus. Amém. Amém. Frutos. Deus espera isso de você. Frutos, Deus espera isso de você. Frutos, é isso o que Deus espera de você. Quando alguém planta uma semente de uma árvore frutífera, essa pessoa espera que no devido tempo apareçam os frutos dessa árvore. Assim também Deus conosco. Deus espera frutos daqueles que Ele plantou, enxertou, melhor dizendo, na videira que é Jesus. E o que há de tão interessante no fruto para que Deus espere isso de você? O que há de tão interessante no fruto que leve uma pessoa, após plantar uma semente, ter expectativas dele? E o que é que Deus espera de você que está envolvido no fruto? Então vamos lá, vamos pontuar algumas coisas aqui. O que há de tão interessante no fruto para que Deus espere isso de você? Primeiro, o fruto é fonte de alimentação. Quando os frutos espirituais se manifestam em nossas vidas, muitas outras vidas são por nós alimentadas espiritualmente.
A nossa família ganha com os nossos frutos, a igreja ganha com os nossos dons, as pessoas que fazem parte da nossa rede de relacionamento começam a desfrutar dos frutos que aparecem na nossa existência. Mas uma outra coisa que faz ser tão interessante no fruto, para que Deus espere isso de nós: o fruto, ele é visível. As pessoas percebem que nós somos diferentes a partir dos frutos. Os frutos espirituais, eles são visíveis, o que é bom, porque nós fomos chamados como uma candeia que é posta num lugar alto para alumiar toda a casa. O mundo, ele é servido pelos frutos espirituais que se acham em nós. O mundo, ele precisa ler o Evangelho, e quando nós somos uma vida frutífera para Deus, logo nós passamos a ser a carta viva de Cristo, e o mundo pode ler o Evangelho em nós. Mas o que é ainda de tão interessante no fruto para que Deus espere isso de você? Além dele ser fonte de alimentação visível, o fruto bom, ele revela a saúde da árvore. Então, uma árvore boa, logo ela produz bons frutos. Deus está realmente naquele que produz frutos espirituais. Se nós damos frutos, é sinal de que Deus está com a gente, e é sinal de que a gente está com Deus. Ou seja, o fruto revela a boa saúde da árvore, e uma vez que nós estamos plantados na videira que é Cristo, isso diz ao mundo que nós estamos em Cristo e que Cristo está em nós. Mas ainda, o que há de tão interessante no fruto para que Deus espere isso de você? O fruto, ele embeleza a árvore. Uma árvore cheia de frutos, ela não apenas passa a ser visível, mas ela também se torna uma coisa linda de se ver. Gente, olhar uma árvore cheia de frutos encanta os olhos, chama atenção. A mesma coisa se dá com um cristão cuja vida revela muitos frutos. Os frutos acabam por embelezar a vida desse homem, por embelezar a vida dessa mulher. Um cristão que não tem só folhas, mas frutos, acaba por ser alguém em quem nós admiramos, por quem a gente quer estar perto, por quem os nossos olhos saltam de alegria, porque a vida dele é embelezada pelos frutos do Espírito Santo. Então é por isso que Deus, ele quer que nós sejamos frutíferos, porque o fruto alimenta, o fruto é visível, o fruto revela a saúde da árvore, o fruto embeleza a árvore. Agora, vamos retornar brevemente ao texto aqui que nós lemos, porque a parábola, ela transmite um ensino, a parábola, ela comunica uma realidade para além dela. Então a figueira da parábola que nós lemos, que é uma figueira plantada numa vinha. Essa figueira simboliza a nação de Israel, que a despeito do cultivo, do zelo, do cuidado que recebeu de Deus, até aquele momento não havia produzido os respectivos frutos. E nesta parábola diz aí que o Senhor estava cuidando desta parábola há 3 anos. E seria estes 3 anos uma referência ao ministério de Jesus Cristo? Muito provavelmente que sim. Há 3 anos Jesus está pregando aos judeus, há 3 anos Jesus está falando que ele veio para expandir o plano de Deus em Israel para todas as nações, mas o povo judaico, os fariseus, estão fechados ao evangelho de Jesus. Aí o viticultor então diz ao Senhor daquela figueira o seguinte: não, ainda não corta ela agora não, eu quero te pedir mais um ano, e eu vou
trabalhar, vou colocar estrume, vou fertilizar, vou podar, no que depender de mim, haverá investimento, e esse um ano será o ano último, o ano final, o ano derradeiro. Se não aparecer frutos, aí então você pode cortar e lançá-la ao fogo, que obviamente seria o destino final desta figueira. Agora, preste atenção. Antes de Jesus contar essa parábola, o contexto anterior, que está aqui do versículo 1 ao versículo 5, 2 vezes Jesus disse aos seus ouvintes o seguinte: se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. A luz destas palavras de Jesus significa dizer que a oportunidade de frutificar é o caminho para não perecer no juízo de Deus, que virá não só sobre Israel, mas sobre todo ser humano. Querido, dar frutos não é apenas aquilo que Deus espera de nós, é a única maneira da gente não ser cortado por Ele e ser lançado ao fogo. Agora escute, estimulado aqui pelo texto sagrado que lemos, eu quero saber quais são os frutos que Deus espera de nós. Quais são os nomes desses frutos que Deus quer colher nas nossas vidas? E eu lhe desafio a formular assim uma pergunta bem no pessoal mesmo, assim, no mais pessoal. Eu quero que você faça a seguinte pergunta: quais são os frutos que Deus espera de mim? Frutos, é isso que Deus espera de você. Agora, quais são os frutos? Quais são os frutos que Deus espera de você no ano de 2019? Quais são os frutos que Deus quer colher da sua existência no ano de 2019? Pergunte-se, pergunte-se, pergunte-se. Acorde todos os dias perguntando: Deus, o que é que o Senhor quer colher de frutos na minha existência hoje? E daí, eu quero partir desse texto para outros textos espalhados pelas Escrituras. E eu preciso adiantar o seguinte: são muitos os nomes de frutos que Deus quer colher na sua vida. São muitos. E eu não vou alistar todos aqui, eu quero destacar apenas alguns, e eu tenho certeza que se você pelo menos manifestar na sua vida, no dia a dia, no caráter, nas atitudes, esses, você já vai estar muito bem na fita com Deus. Então vamos lá. Primeiro fruto que Deus espera de você, de mim, de nós, são os frutos do arrependimento. E hoje não tem nada na tela de projeção. Se você conhece, manuseia bem as Escrituras, vem comigo. Eu vou agora para o Evangelho de Mateus. Você vai voltar aí, Lucas, Marcos, Mateus, capítulo 3, versículo 8. Veja só o nome de fruto que Deus quer colher na sua vida. Assim como tem a maçã, a banana, a laranja, a jabuticaba, também tem na Bíblia alguns nomes de frutos que Deus quer colher na sua vida. E o primeiro é o fruto do arrependimento. Mateus 3, versículo 8. Se você achou, leia comigo no 3. 1, 2, 3. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Gente, a prática das boas obras são exigidas do cristão como fruto do verdadeiro arrependimento. E uma observação rápida aqui: o homem não pode por si mesmo, por sua vontade, por seu desejo próprio, produzir bons frutos. O fruto não é uma ação deliberada e autodeterminada da parte do homem. O fruto só pode acontecer como consequência do arrependimento. E quem é que nos leva ao arrependimento? O Espírito Santo.
Crede no Evangelho e arrependei-vos. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando nós nos arrependemos, quando nós entendemos que a nossa vida está fora do foco, do ponto de vista de Deus, e a gente se volta para Ele, logo os frutos tendem a aparecer. Agora preste atenção. Quem recebe, e aí, por que eu estou falando isso? Porque você pode pensar assim, eu consigo produzir frutos. Desde o início, eu já quero deixar bem claro que os frutos só podem aparecer como extensão e implicação e resultado do seu novo relacionamento com Deus. De modo que, se você recebeu o amor divino no seu coração, você liberará amor ao próximo. Se você acolheu o perdão divino no seu coração, você liberará, ainda que seja 70 vezes 7 de perdão ao próximo. Se você receber a misericórdia de Deus no coração, você vai ser misericordioso. Quem recebe a dádiva de Deus no coração, a sua vida é mudada. E daí você pode estar um pouco perdido e se perguntando, será que eu me arrependi? Será que eu já fui tocado pelo arrependimento? E daí eu quero dizer a você o que não é arrependimento. Aonde não existe arrependimento. Arrependimento não é quando uma pessoa tem uma tempestade emocional. Ela chora, ela se arrepia, ela diz, eu vou mudar, vou transformar a minha vida. É como aquele marido que cafajesticamente agride a sua mulher, espanca a sua mulher, aí a mulher diz assim, olha, eu estou indo embora, e começa a pegar as coisas para ir embora, aí o marido cai, chora, se desespera, aí até canta aquela música, não se vá, não me abandone, por favor, e aí vai, quer, não fica, e chora, aí passa um tempo, há um grau de irritabilidade, ele bate de novo na mulher. Isso não é arrependimento, isso é emocionalismo. Não existe arrependimento também quando o mesmo pecado é repetido por muitas e muitas vezes. É aquele sujeito que cai na bebedeira, na cachaçada, vive entorpecido pelo álcool, aí no outro dia ele acorda, está com uma dor de cabeça, uma ressaca desgraçada, aí ele diz assim, não, nunca mais, até a ressaca passar, daqui a pouco ele cai de novo, e aí ele diz que não vai mais de novo, e cai de novo, isso não é arrependimento. Não existe arrependimento também, quando o sujeito ele ora, ele jejua, ele pede perdão a Deus, sempre pelo mesmo pecado cometido. Isso não é arrependimento. O que é o verdadeiro arrependimento? Que fruto é esse? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O que é o verdadeiro arrependimento? O verdadeiro arrependimento consiste em abandonar o pecado, em mudar o roteiro de vida. Você estava indo numa direção, de repente a luz da graça brilha sobre você, você faz meia volta e diz, esse caminho eu não trilho mais porque ele está errado. Arrependimento é quando o crente desiste de viver para si mesmo e passa a viver para aquele que por ele morreu e ressuscitou na cruz do Calvário. Arrependimento é quando a mente muda, as engrenagens de conceitos e valores são alterados e esse homem ou essa mulher passa a olhar para a vida agora da perspectiva de Deus. Escute bem o que eu vou lhe dizer. O arrependimento, ele não neutraliza o pecado que habita em seu íntimo. Ou seja, você não torna-se perfeito, sem pecado, infalível quando se arrepende. Não, nós ainda não estamos no céu. Mas pode saber o seguinte, que aquele que se arrepende, a maior dor deste homem ou desta mulher, santo e santa, é que ainda tem que conviver com um corpo de morte. Sabe o que o arrependimento significa? Vitória contra o pecado que o escravizava, que o sequestrava e o mantinha em cativeiro.
Embora você não se tornará perfeito, todavia aqueles vícios, aquelas manias, aquele temperamento doentio, aquela maneira grossa de se viver a vida, isso vai sendo alterado e mudado pelo poder do Espírito Santo que passa a habitar em você. Aí você me pergunta, e quais seriam os frutos de arrependimento que eu poderia oferecer a Deus? Por exemplo, colocar a mentira de lado. Você podia oferecer esse fruto a Deus? Passar a ter uma vida de verdade. Sabe, um fruto de arrependimento que você poderia oferecer a Deus? A honestidade. Um fruto de arrependimento que você poderia oferecer a Deus? Largar o adultério, largar a sexualidade desregrada. Fruto do arrependimento que você poderia oferecer a Deus, tratar o seu cônjuge com respeito, com dignidade, com amor. Tratar os seus filhos não como sendo um estorvo no seu caminho, mas como sendo herança de Deus e aqueles por meio de quem, se o evangelho entrar, o reino de Deus pode avançar depois de você. Sabe, um fruto de arrependimento que você poderia oferecer a Deus nesse ano de 2019, parar de tratar a igreja dele como sendo algo de terceira categoria, e parar de faltar culto, e parar de colocar emprego e dinheiro e hora extra e tudo mais na frente do reino de Cristo. Sabe, um fruto que você poderia oferecer a Deus digno de arrependimento? Liberar perdão para aquele seu cunhado, aquele seu primo, para aquela sua tia, oferecer um novo coração transformado. Querido, qual é o pecado que você precisa abandonar hoje, como expressão de um fruto de arrependimento para Deus? Mas ainda, sabe um outro fruto que você poderia oferecer a Deus hoje? É o fruto da evangelização. Venha comigo agora com a sua Bíblia para Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, para frente, tá bom? Romanos, capítulo 1, versículo 13 a 17. Romanos, capítulo 1, do versículo 13 até o 17. Olha o que diz. Palavras do apóstolo Paulo, ele que fora missionário, plantador de igrejas. Olha o que ele disse aos irmãos que se encontravam na cidade de Roma, na capital do império daqueles dias. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios, pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Olha que lindo, gente. O apóstolo Paulo, ele estava pronto, sempre pronto, preparado para pregar o evangelho na expectativa de colher alguns frutos espirituais, que no caso em questão era almas, vidas, pessoas perdidas que se converteriam, que nasceriam de novo, que seriam transportadas do império das trevas para o reino de amor do seu Filho, através do quê? Da pregação do evangelho, porque a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Queridos, o foco da nossa vida deve ser posto sobre os perdidos.
Nós devemos a todo custo nos lançar na missão de resgatar os perdidos que vagueiam sem Deus e sem esperança no mundo. E algo que eu acho interessante é que as pessoas que nós alcançamos para Cristo neste mundo, que passam a ser frutos da nossa vida, do nosso ministério, do nosso empenho, estas vidas, nós poderemos levá-las até o céu. Imagine você chegando diante de Deus, e Deus lhe perguntando: filho, o que é que você traz em suas mãos para mim? E você podendo dizer: Deus, além da minha própria vida, que foi tocada pela graça, pelo sacrifício do teu filho na cruz, eu ainda, lá na terra, preguei o evangelho para João, para Maria, vi o Roberto se entregar a Cristo, dediquei a minha vida a alcançar aquela família, e eles se entregaram a Cristo Jesus, de modo que esses são os frutos que eu trago como presente para o Senhor, cuja vida, a minha própria vida, foi marcada por essa entrega. Que maravilha! É isso que eu quero, chegar à presença de Deus e poder dizer: Deus, preguei fielmente o teu evangelho e ganhei vidas para iniciá-lo no ano de 2019, caso ainda não tenha sido iniciado na sua vida. Está em Romanos, aqui mesmo, algumas páginas para frente. Romanos 6, versículo 22. Nós falamos do fruto do arrependimento, fruto evangelístico, e agora eu quero falar sobre os frutos de santidade. Romanos 6, 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Vem comigo, me acompanha aqui. Vamos voltar ao processo da semente, até virar árvore e produzir frutos. Então venha comigo. Produzir frutos numa árvore é algo natural. A mangueira da manga, a laranjeira da laranja, a vinha da uva, é um processo natural. Todavia, preste atenção, não é fácil, dá muito trabalho, exige muito esforço da árvore. O bom desenvolvimento de uma árvore depende, primeiro, muito da qualidade da semente, pois é nela que está contida a sua primeira forma de alimentação. Após essa fase embrionária, a semente ela rompe, saindo uma plântula de dentro da mesma. Depois essa plântula vira uma muda. Quando a árvore é adulta, cheia de raízes, ela retira então seus nutrientes da união da terra com a água, e ela só consegue absorver os seus nutrientes de forma líquida. Por isso a necessidade da junção da terra com a água, da água com o solo. Resumindo o processo da árvore para produzir bons frutos, ela precisa dos nutrientes e sais minerais do solo de qualidade, da atmosfera, da água, da luz do sol para o processo de fotossíntese. Algumas árvores, para levar vida e nutriente até as pontas mais distantes de alguns ramos, de alguns galhos, ela faz um trabalho imenso. Eu já vi até comparações do trabalho de uma árvore para levar vida e seiva até as pontas dos ramos, das folhas, com um trabalhador braçal. Observou? O processo é bem natural, mas não é fácil para a árvore. A árvore precisa lutar, ela precisa trabalhar, ela precisa desenvolver até os frutos aparecerem. Escute bem, o fruto
na vida do cristão faz parte da sua nova natureza. Ou seja, um verdadeiro cristão, necessariamente, ele produzirá bons frutos. Mas assim como a árvore trabalha muito para produzir bons frutos, também o cristão. Ambos produzirão, mas não sem trabalho, não sem luta, não sem esforço. O que eu estou querendo dizer com isso, querido? É que o fruto da santidade, ele aparecerá na sua vida somente com muito esforço, luta e suor. A salvação não te custa nada, mas a santificação te custará muita coisa. A salvação você recebe pela fé. A santificação vai exigir muito da sua musculatura, dos seus tendões, do seu suor. John Charles Riley, comumente referido como J.C. Riley, ele nasceu em 1816, morreu em 1900, ele foi um clérigo inglês e o primeiro bispo da diocese da Igreja da Inglaterra em Liverpool. No seu livro Santidade, que eu recomendo a leitura, maravilhosa, ele disse o seguinte, preste atenção: as Escrituras certamente nos ensinam que para seguir a santidade, o verdadeiro crente precisa exercer esforço pessoal e trabalho quanto à fé. O mesmo apóstolo Paulo que diz, esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, disse também em outra passagem, assim corro, assim luto, esmurro o meu corpo. Ainda no livro Santidade, J.C. Riley disse o seguinte, a verdade absoluta, porém, é que os homens persistem em confundir duas coisas que diferem entre si, ou seja, a justificação e a santificação. Na justificação, a palavra a ser dirigida ao homem é crer, simplesmente crer. Na santificação, a mensagem deve ser vigia, ore e luta. Aquilo que Deus separou, não devemos misturar e confundir. A salvação, a justificação é pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário e nos liga para Deus, nos liga a Deus eternamente. Nada pode nos separar do amor de Cristo, mas a santificação, um viver que demonstre Deus no mundo, uma árvore frutífera para que as pessoas sejam alimentadas por nós, isso vai exigir de nós esforço, luta e dedicação. Sem esforço, queridos, não há avanço numa vida santa. Para nós sermos santos, nós temos que lutar para obedecer a Cristo Jesus. Foi Jesus mesmo quem disse, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta, lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o corpo para o inferno. Porque talvez você possa ter pensado assim, Welton, você disse que a justificação é simplesmente pelo ato de crer, e a santificação exige de mim esforço. Pois bem, Welton, eu quero a justificação, mas quero viver sem santificação. Resolvido o problema? Não dá. O mesmo Deus que libera a salvação é o mesmo Deus que o chama a santificação, e daí o resumo disso está em Hebreus, quando o autor da carta diz assim, sem santificação ninguém verá o Senhor. Ou seja, uma pessoa realmente justificada e lavada pelo sangue de Cristo, necessariamente a sua vida será transformada em uma árvore frutífera para alimento de outros. Só que, se de um lado
A salvação é 100% divina na operação da eleição, do convencimento do pecado, da justiça e do juízo, da aplicação do que Cristo fez por meio do seu Espírito. De um outro lado, é 100% humana, no sentido de que nós vamos lutar e guerrear. Imagine o governo chegando para você e dizendo assim: ei, a partir de amanhã, nós vamos colocar dentro da sua casa um assassino, um pedófilo, um estuprador, vamos colocar uma garota de programa dentro da sua casa, vamos colocar estelionatários dentro da sua casa, vamos encher a sua casa desse tipo de pessoas. Aí você diz: e eu? Qual outra casa que vocês vão me dar? Não, você vai ficar dentro da sua casa, você vai conviver com esse tipo de gente. Aí você diz assim: não, mas peraí, esse estuprador pode acabar com a vida da minha esposa, dos meus filhos, até a minha mesmo? Essa garota de programa, isso vai ser uma tentação na minha vida? Esse estelionatário pode me conduzir, pode me aliciar e eu entrar no esquema? O que você vai ter que fazer então? Você vai ter que vigiar. Você vai ter que ficar atento. Você vai ter que estabelecer estratégias para você não cair na garota de programa, nem cair na armadilha do pedófilo, nem do estuprador, nem do estelionatário, nem do assassino. Você vai ter que se cuidar. E o Estado diz: mas a casa é sua. Eu sei que a casa é minha. Pois é. Então, vigia e toca a sua vida. Queridos, vocês acham que a gente está num mundo romântico? Nós estamos num mundo cercado de pessoas assim. E não só elas, o diabo com todo o seu exército. E aí a gente olha para Deus e diz: Deus, essa casa não é nossa. Deus diz: sim, mas desde que vocês pecaram, o diabo passou a dominar esse mundo. Sim, papai, então nos dê uma outra casa. E aí Deus diz: sim, a casa em definitivo de vocês ainda virá, mas por enquanto é essa casa que eu tenho para vocês. A gente diz: mas papai do céu, como é que a gente vai viver em santidade, cercado por todas estas tentações? Aí Deus olha para nós e diz: vigia, ora, lê a minha palavra, consagre a sua vida, fuja desses caminhos, fuja desses becos, fuja desse labirinto, vem para perto de mim, que em mim eu lhe darei poder, e nesse poder você será santo, apesar de todas as coisas. Então, querido, olha aqui, você pode ser santo sim, você pode viver uma vida bonita aos olhos de Deus. Ele deixou meios para que a gente viva em santidade. A leitura diária da Bíblia, 2019, todos os dias, ainda que você não leia a Bíblia toda, mas faça um pacto com Deus. Deus, eu não passarei um dia sequer sem ler a tua palavra. Quer viver em santidade apesar de todos esses inimigos ao redor? Oração a sós com Deus, participação fervorosa aqui, atenta aos cultos, ouça regularmente pregações genuínas do Evangelho, participe da ceia do Senhor como você participou hoje aqui, e eu ouso dizer mais, leia livros. Quinta-feira eu dei aqui o meu único e maior conselho para essa igreja no ano de 2019, leia bons livros, como o apóstolo Paulo disse a Timóteo: aplica-te à leitura, e era a leitura das Escrituras de maneira pública, mas leia bons livros, e como igreja nós estamos ajudando a você, tem uma livraria ali fora, com livros que podem edificar a sua vida, como esse que acabei de dizer agora há pouco, Santidade, que eu estou lendo e que está fazendo um bem imenso à minha alma. Então, querido, olha aqui, lute, se esforce, se sacrifica, resista até o sangue. Hebreus 12:4, ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue.
Resista, sabe por quê? Porque a santificação vale a pena. A santificação envolve felicidade, envolve alegria, envolve paz, envolve regozijo. As pessoas mais felizes que estão fazendo a sua viagem pela terra são as pessoas mais santas também. O pecado, queridos, acrescenta culpa, a santidade leveza a alma. O pecado acrescenta, o pecado ele acusa a consciência, a santidade acrescenta paz no coração. O pecado faz com que um homem viva acuado, com medo de ser descoberto. A santidade faz o homem andar em paz, com leveza na alma, diante de todo mundo de cabeça erguida. O pecado faz o pecador caminhar à espera do pior, a qualquer hora o pior, a qualquer hora as grades vão se cerrar contra mim. A santidade faz o homem ter a certeza de que o melhor ainda está por vir. Aleluia! O pecado faz o homem achar que ele é mais esperto e mais sábio do que Deus. A santidade leva o homem a concordar com Deus, dizendo: porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável, e eu me rendo a ela. O pecado conduz o homem a uma vida triste e a um triste fim. A santidade conduz a alegria que vem de Deus. E olha, para a tristeza minha e dos que me ouvem, muito da tristeza dos crentes, muito das doenças dos crentes, muito da falta de paz dos crentes vem por consequência de pecados secretos, pecados que estão debaixo do tapete, pecados que são feitos às surdinas e no escuro. Querido, venha para a luz, seja santo e viva uma vida alegre. Só as pessoas olharem para você, o resplendor da glória de Cristo estará em você. E eu quero concluir essa mensagem, mais uma vez voltando à árvore e ao fruto literal, para eu encontrar uma ponte para fazer uma aplicação espiritual. O fruto numa árvore, ele aparece naturalmente. Ou seja, ninguém pode fabricar frutos. Você não pode fabricar uma laranja. Você pode até industrializar o processo da plantação e da colheita de laranja, mas ninguém pode inventar uma máquina que passe a criar laranjas e que faça laranjas de verdade. Pode fazer laranjas de brinquedo, laranjas como decoração da estante da casa, mas não pode criar uma laranja. A partir desta verdade orgânica, eu lhe digo que o fruto espiritual não pode ser fabricado. Ele só pode aparecer como resultado de se estar ligado à videira verdadeira que é Jesus. A comunhão com Jesus é o segredo para nos tornarmos frutíferos. E eu quero encerrar com você lendo aqui, João capítulo 15. Hoje de manhã eu li esse texto. Eu li o capítulo todo com a minha esposa, as minhas duas filhas e o meu filho, mas eu quero ler com você só até o versículo 5. Quero dizer a você, querido, que sem Jesus Cristo você jamais poderá produzir frutos que sejam agradáveis ao dono da videira. Jamais. Só se você se ligar à videira, a Cristo Jesus, é que você poderá produzir frutos que o Pai Celeste deles se agradará. Fruto de arrependimento, fruto de santificação e fruto de evangelização. João 15, versículo 1 a 5. Olha o que diz: eu sou a videira verdadeira, Jesus é a videira verdadeira, e meu Pai, o Deus Pai, é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira,
Vós, os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nenhum ramo aparecerá nos ramos das nossas vidas, enquanto não formos ligados a Cristo Jesus. Sem Jesus Cristo, o fruto espiritual não aparecerá. Uma pessoa que se chame cristã, que diga, eu sou um cristão, mas que não produza frutos, a sua fé não é de maneira alguma melhor que a fé dos demônios. Antes é uma fé morta, vazia, oca, sem frutos. É uma árvore que é morta. Onde há um cristão em íntima conexão com Cristo, pode ter certeza, aí haverá abundância de frutos espirituais. Ministério de Louvor aqui à frente. Quero dizer a você o seguinte: você pode vir hoje e ser conectado à videira. Deus, o Pai, o agricultor, pode te enxertar na videira que é Cristo através do Espírito Santo. E você pode, a partir de hoje, produzir frutos espirituais. Vem, una-se a Cristo. Vem, confesse os seus pecados. Vem, entregue-se a Cristo. E saia daqui para alimentar outros. Saia daqui embelezado pela glória de Deus e dos frutos. Saia daqui revelando que o fruto bom está em conexão com a árvore viva, que é a videira, que é Cristo Jesus. Deus quer da sua vida frutos de arrependimento, frutos de evangelismo e frutos